Bom, queria então agora abrir para uma discussão mais geral. Quem gostaria de ter a palavra, por favor? É bom passar, porque para ficar registrado. Ah, ok. Obrigado. Pegando aí a fala das pessoas, eu, como observador e trabalhador do terceiro setor, o Paulo bem me conhece, meu nome é José Carlos, e dou assessoria a empresas, a entidades sem fins lucrativos nesse país. Brincadeira. Tem três questões que afetam a principal, que é a busca da sustentabilidade, certo? E todas elas são efetivamente provocadas pelo próprio governo. O olhar técnico-financeiro que o governo tem nas execuções e não o olhar técnico-científico, que seria o resultado. As legislações são elaboradas, como a maioria das vezes, com visão emergencial. Não, temos que resolver o problema do Nordeste, não temos que resolver o problema daqui, vamos salvar isso, vamos salvar aquilo, e não com uma visão estrutural, onde vai projetar para sempre, né? Ou, pelo menos, de forma duradoura. E a própria intervenção do governo nas ações privadas. A última fala aí fala exatamente nisso. Você preparar o jovem para ser habilitado a fazer concurso para o governo. Porque o governo é que dá as condições. E não a iniciativa privada, que são os cientistas, que estão lá pensando, que estão fazendo os cortadores de unhas com eficiência e eficácia. Estão pensando em se manter para o resto da vida, até a sua aposentadoria, que hoje está ameaçada. Certo? Não tem. E essa questão também da legislação de pleno ioiô, né? Vai e volta. Aí vai e volta. E cada ida e volta, ela vem com alterações piores. Aí dá o desperdício. Você fecha laboratório, você faz viaduto sem de lugar nenhum para algum lugar nenhum, e assim vai. Então, para a sustentabilidade, realmente, e outra colocação, que é nós, instituições, e as federações, como a FUNPERJ, na figura principal, que é o nosso presidente, façam um trabalho de mudança de paradigma, efetivamente. Sendo plagiante, que sejamos os construtores de excelentes cortadores de unha. Obrigado. Quem mais gostaria de... Simone, por favor. Bom dia. Queria primeiro agradecer todas as colocações, exposições, e acho que aproveitar e dar na verdade, um testemunho da minha experiência. Eu sou diretora executiva do Instituto Brasileiro de Biodiversidade, eu sou cientista, e exatamente o que eu vivi durante a minha formação no mestrado, doutorado, pós-doutorado, foi esse afastamento da sociedade, porque é da academia, né? A gente tem 1000 obrigações, e exatamente há uns anos atrás eu me envolvi no terceiro setor, e eu coordeno também projetos socioambientais. São problemas grandes, nacionais, né? E eu acredito que o lado ambiental ele sempre também fica muito como coadjuvante, quando ele é essencial, a gente vive dele. E eu acho que essa aproximação da ciência com a sociedade ela é fundamental. E eu tenho como exemplo, dentro do Instituto, uma iniciativa socioambiental chamada Projeto Coral Sol, que tem uma rede de pesquisa.
A gente, na verdade, combate a bioinvasão do coral-sol, que é um coral que invadiu a zona costeira brasileira na década de 80. Foi descoberto em 2000 pelas universidades, né? E começou o projeto na UERJ para vislumbrar, quer dizer, a partir da pesquisa, né, do monitoramento, viu que o problema era crescente e tinha que atacar esse problema porque ele estava cada vez maior. Então, hoje, a gente tem uma rede de pesquisa, desenvolvimento e inovação de mais de 40 pesquisadores de 13 instituições, e a gente vem atacando esse problema nas suas diferentes frentes, né, desde a prevenção dessa bioinvasão até o controle. Então, assim, é muito importante o fato hoje a instituição, né, albergar um projeto que tem essa rede, a gente consegue ver novas direções e através exatamente dessa mobilização da sociedade, já que está inserido dentro de um projeto socioambiental que está numa instituição não governamental, né, sem fins lucrativos, que move, na verdade. E a gente tem problemas seríssimos que a indústria vive, que o meio ambiente vive, que o governo vive, que os cientistas, mas é muito desconecto, está completamente desconectado. E eu acho que é a sociedade civil organizada que tem essa capacidade de mobilizar. Então, eu acho que é um momento de fortalecer. E eu acho que é esse o papel da FUNPERJ. Quando eu conheci o Dr. Paulo há 4 anos atrás, e depois a FUNPERJ, eu fiquei assim, emocionada, porque poder reunir as diferentes fundações, associações, com as suas forças e as suas fragilidades, e é o potencial da gente estar dialogando e encontrando essas soluções. E são todas inovadoras, porque acho que a gente tem a capacidade de exatamente aproximar os diferentes públicos, cientistas, e conseguir, daí, buscar essas soluções inovadoras para as crises que a gente vive em todas as esferas. Então, era mais para dar um... Assim, eu tenho muito otimismo, estou muito feliz no que eu faço. É difícil, é muito difícil, mas eu acho que cada vez cresce mais, tem mais pessoas trabalhando com a gente, não só cientistas, porque eu acho que exatamente a gente precisa comunicar, né, todas essas questões, os problemas e as soluções. Então, acho que o caminho é esse que a gente está tomando. Obrigado, por favor. Deixa eu falar também, eu sou Márcia Triunfol. Eu também venho da academia, assim, eu costumo dizer, eu fui bióloga um dia, fiz mestrado, fiz doutorado, fiz pós-doutorado, enfim, e hoje, quando me perguntam o que eu sou, existe até essa brincadeira com os meus amigos, eu digo, eu sou empresária, eu não sou bióloga, eu sou uma empresária, eu tenho uma empresa de comunicação científica. E aí eu quero entrar um pouco na fala do Marcelino, que é o seguinte, quando você diz sobre esses meninos e essas meninas, do nosso país, que estão sendo formados, eu acho que não é só a cabeça deles que precisa, e delas, mas, enfim, vou falar neles aqui, senão a gente vai ficar... que precisa ser modificada, porque tem muita gente que quer fazer diferente do concurso público, que quer outras alternativas, e não encontra esse caminho. Eu fiz esse caminho, e eu acho que eu só fiz esse caminho porque eu vivi a maior parte da minha vida nos Estados Unidos. Então, quando eu voltei para o Brasil, que eu tinha terminado meu pós-doutorado, que eu ia conversar com as pessoas, todo mundo perguntava, você vai fazer concurso para onde? Eu falava, eu não vou fazer concurso. Mas, então, o que você vai fazer? Eu falei, eu vou abrir uma empresa. Como assim uma empresa? Então, assim, eu acho que... bom, a minha história, eu acho que tem muito a ver com isso, porque, realmente, eu passei a maior parte dos Estados Unidos, então, eu já cheguei com uma cabeça diferente, mas eu acho, assim, eu encontro pessoas que têm essa ânsia, que têm essa vontade de montar um negócio, de montar uma empresa, de montar um serviço, e não consegue. Eu vou ser honesta, eu já abri o site do BNDES várias vezes, eu não consigo nem entender. Eu não consigo nem entender aonde, o que eu faço se encaixa ali, porque não se encaixa. Primeiro que é um serviço, não é um caminhão, não é uma empresa, não é engenharia, não é petróleo, é um serviço. Aí, mas porque, assim, do jeito que parece ali, parece que inovação, você tem que ter coisa. Tem que ser uma indústria, tem que ser um produto, tem que ser um caminhão, tem que ser, né, enfim. E não é verdade. Se a gente realmente quiser inovar, a gente tem que inovar e tem que começar por aí. Eu nunca mais vou me esquecer, vou dar um exemplo para vocês, eu nunca mais vou me esquecer um edital que tinha da FAPERJ sobre inovação, e era lá um monte de coisa sobre inovação, e você não podia mandar por e-mail. Você tinha que ir lá, fisicamente, entregar na portaria, na mão do cara, do sujeitinho que estava lá.
E aí, isso foi uma coisa que me chocou. Eu falei, então quer dizer que a gente passa por todo esse processo, né, de inovação e tal, e no final eu tenho que pegar um negócio, imprimir, pegar uma condução, ainda mais assim, tem que imaginar assim, a FAPERJ, o SED, é lá no centro do Rio. Quando eu estava fazendo isso, eu estava em Petrópolis. Quer dizer, descer, porque tem que entregar na onda. Quer dizer, que é uma coisa mais antiquada do que isso. Então, assim, eu acho que quando a gente pensa, né, nessa necessidade de inovar e nessa necessidade de mudar as cabeças, eu acho que esse pessoal tem que encontrar esses caminhos, essas oportunidades precisam estar abertas também. Então, assim, eles precisam entender que o concurso público não é para todo mundo. Tem gente que tem esse perfil, tem gente que não tem esse perfil. Eu morreria se eu fizesse um concurso público, entendeu? E eu acho que tem muita gente que morre também. E morre estando ali dentro desse sistema. Então, eu acho que tem que mudar todas as cabeças. Eu acho que tem que mudar tanto as cabeças, né, do pessoal jovem, como essas oportunidades precisam ser oferecidas. Né? Esses novos caminhos, essas alternativas precisam ser oferecidas e tem que ser mais simples. Não pode ser tão complicado. Assim, não é possível que eu, uma pessoa que tenha a formação que tenho, que tenha um negócio, abra lá o site do BNDES e não sei nem por onde começar. Então, existe uma linguagem que tem que ser modificada, tem que sair da linguagem caminhão e tem que ir para uma nova linguagem e uma nova forma de se comunicar, porque não é mais essa forma. Então, assim, se eu quisesse hoje propor um sistema novo de turismo, de estadia, chamado Airbnb, eu não ia conseguir encaixar em lugar nenhum ali no BNDES. E talvez não parecesse nem inovação. E, como a gente sabe, né, é um sistema super inovador que está mudando tudo do turismo, da hotelaria e tudo mais. Então, assim, tem que começar a abrir a possibilidade e dar espaço para o impensável, porque a inovação ela só acontece no impensável. Ela não acontece naquilo que já é previsto. É aquela fala do Ford, né? Mas como assim? Você não perguntou para as pessoas? Não, o cara da Apple também fala isso depois, né? Que assim, a real inovação ela é imprevisível. Então, você tem que ter uma linguagem, você tem que ter um sistema, você tem que ter uma forma mais solta para que coisas diversas possam se encaixar. E não fica aquela coisa daquele questionário todo montado, todo armado, que aí você não se encaixa, pronto, já está fora, já não deu, já não vai ser aqui. Então, enfim, só lembrando a fala do Ford, que qual era? Era o seguinte, mas você não perguntou para as pessoas se elas teriam interesse no carro? Ele falava, não, se eu fosse perguntar para as pessoas o que elas gostariam, para se locomover mais rápido, o que elas diriam? Cavalos mais rápidos. E, com isso, né, só para exemplificar, é a questão da coisa menos amarrada, da coisa mais livre, da coisa mais aberta, para que a gente possa ter espaço realmente para inovar. Então, é só isso que eu queria falar. Márcia, vou devolver para a Isabela, que o BNDES foi citado. Oi, Márcia. Não, é bom porque a gente esclarece certos pontos, acho que é ótimo o debate. A Graziela focou o estudo dela em indústria de transformação. Em alguns slides ali, ela mostrou caminhões, equipamentos de indústria de transformação. Mas acho que é importante dizer, eu citei e até sugeri que ela inclua também no estudo um pouco mais, tem toda uma parte de financiamento a serviços. Até ano passado, nós tínhamos o ProSoft, que é o financiamento a software. O Procult, de toda a indústria da cultura, e todos estão dentro de inovação com as melhores taxas, estavam, né? E o ProDesign, que foi também um objetivo do banco de impulsionar a indústria têxtil, que está tão afetada pela concorrência chinesa. Então, tanto o ProDesign, quanto o ProSoft, quanto o Procult são financiamentos a serviços. E aí... um outro ponto que nós financiamos todo o investimento de P&D da empresa e a folha de P&D para aquele projeto, por exemplo. A gente financia o plano de negócios de inovação. Então, a folha de P&D para aquele projeto, a gente pode financiar. São coisas que as pessoas não sabem, acho que é bom esclarecer. Né? Esses programas que eu citei, que estão até no estudo do IPEA, esse ano a gente teve uma mudança das POs do banco. Então, até para facilitar, nesse ponto de vista que você falou, assim, realmente houve uma tendência de criar os instrumentos por setor e ter
uma adequação setorial, só que, ao mesmo tempo, isso multiplicou o número de produtos do banco, e era difícil de achar no site. Então, agora, tudo que é inovação é feito, no caso do financiamento, pela linha incentivada A. Tudo, qualquer assunto, qualquer tema, qualquer setor, é a linha incentivada A, no caso de financiamento, que é que tem os melhores recursos do banco para financiamento. Além disso, tem o Funtech, e para projetos abaixo de 10 milhões, são via indireta por agentes financeiros. Então, assim, isso simplificou, foi uma ação que simplificou bastante a política operacional do banco, e assim, os setores continuam atendidos, não é que não sejam, continuam atendidos todos na linha incentivada A. Então, isso simplificou bastante. E o site foi remodelado. Eu não sei se você puder entrar de novo lá e tentar... E a gente fica à disposição aí para qualquer esclarecimento no que puder ajudar. Então, por favor, vou passar para... Outras... Talvez falar duas coisinhas. Eu tenho muita coisa para falar aqui, e, na verdade, eu acho que o meu papel aqui é ouvir. Fez um comentário muito interessante. Um comentário, mas é muito mais importante para nós, eu acho que para a direção, ouvir. E isso tem sido extremamente enriquecedor, tudo que tem sido falado aqui. Em primeiro lugar, assim, aproveitando a deixa, acho que uma coisa que talvez a gente pudesse fazer, Isabela, existe um problema, uma quebra de comunicação fundamental, digamos assim, entre quem produz conhecimento no Brasil e pode, eventualmente, estar na cadeia de inovação, quem, de fato, consolida a cadeia de inovação, que está na indústria e que talvez não esteja no melhor desenvolvimento de conhecimento no Brasil nesse momento, e quem tem os recursos para poder fazer isso, seja desonerando os recursos, seja colocando recursos, implementando, que muitas vezes é o próprio Estado brasileiro, né? Se a gente pudesse fazer uma linha de triangulação, com a federação entrando no meio, de um diálogo institucional, que juntasse, por exemplo, o BNDES, juntasse outras cabeças, juntasse o Ministério da Fazenda, que nesse caso é relevante com relação a incentivos fiscais, por exemplo, juntasse as universidades e juntasse as empresas, e começasse a jogar assim, na mesma mesa, em um fórum qualquer, pequeno, íntimo como esse, para que a gente pudesse colocar de que maneira eu resolvo o problema para A ou para B, talvez a gente conseguisse abrir portas que a gente não tivesse notado de um dos outros, né? Essa porta já existe, entra por aqui, como é que a gente faz, como é que ele não faz? Muitas vezes o que a gente precisa fazer é acender a luz da sala para as pessoas começarem a conversar. Então, eu coloco talvez essa proposta na mesa, não sei se isso é possível com o banco, eu não sei se é possível com a indústria, assim, da gente tentar cavar essa intermediação, né? Esse diálogo. Levar em conta também um outro elemento que a gente estava falando aqui, que eu acho que surge de todos esses elementos aqui. Momentos de crise. Esses momentos são os mais desafiadores, talvez, para esse setor que a gente representa, que é o setor sem finalidade lucrativa. Porque, nos momentos de crise, são os momentos nos quais a gente é mais importante. Vocês conhecem o momento mais relevante da história brasileira do que o momento de crise econômica para poder inovar? E onde parte, onde está a pesquisa e desenvolvimento, a inovação, a ciência e tecnologia, se não passando pelas instituições sem finalidade lucrativa. E, nesse momento, é o momento que mais é necessário e é mais demandado, é o momento que a gente tem menos recursos e a gente tem mais problemas. E os recursos, quando a gente fala de menos recursos, não é só uma questão de recurso financeiro na mesa, que isso faz falta. É o recurso até o custo da desoneração, que é isso que Raimann e Marcelino, de alguma maneira, bateram muito fortemente. Então, toda a razão, do ponto de vista. Vocês sabem quanto custa uma isenção fiscal? É enorme. Sabe qual é o custo de manter uma instituição reconhecidamente imune pela Constituição brasileira? Você fazer valer a Constituição brasileira é enorme. Às vezes não é uma questão de lei, porque a gente tem uma ilusão de que fazendo uma lei mais outra lei, a gente cria uma realidade no Brasil, né? Assim, botar a caneta na mão do sujeito não vai mudar a realidade. Assim, se o funcionário, o auditor, aquele funcionário do controle, não tiver o convencimento de que o direito precisa ser cumprido, não adianta nada. E que é o nosso problema. Você recebe dinheiro hoje, essa é a vida que as instituições têm, e você vai passar os próximos 5 a 10 anos prestando contas interminavelmente sob uma ameaça enorme de nunca conseguir prestar, ainda ter que devolver dinheiro que você aplicou corretamente. Então, a insegurança jurídica que existe, eu acho, é muito maior pela falta de controle dos órgãos de controle do que da falta de leis para poder regular o que a gente tem. Então, talvez, de novo, aí a gente tenha uma necessidade de diálogo para poder
tirar esse setor da dinâmica de projetos. A gente vive numa gangorra louca a gente aprova não sei quantos milhões no projeto, daqui a pouco, o projeto acaba e você tem que, de novo, aprovar, e é um negócio enlouquecedor isso daí. Né? Dessa insegurança na prestação de contas que a gente tem e dessa descontinuidade que a crise só acentua. São coisas que fazem o seguinte: se esse setor é fundamental para poder desenvolver inovação no Brasil, se a gente não resolver isso, professor Silva Mello, acho que a gente não consegue resolver nada. Né? Muito obrigado. Alguma outra intervenção? Vou, então, devolver para a Graziele. Obrigada. Eu quero fazer alguns comentários motivados principalmente pela fala da Marcelina, da Márcia, né? Da Márcia, isso, que eu anotei aqui. Não, vai ser rápido. Basicamente, concordo com a sua fala, sim, com a sua fala também praticamente inteira, só que eu tenho alguns pontos que eu acho que, em alguns momentos, a sua fala foi um pouco dicotômica, como se ficasse governo versus setor privado, ou mercado interno versus mercado externo. A gente tem que olhar para o mundo e tirar o olho só do Rio de Janeiro ou do Brasil. Eu acho que essas coisas não são dicotômicas. Tá? Eu acho que as duas coisas podem ser extremamente complementares. Quando a gente está num sistema capitalista, e aí governo e Estado têm que andar, governo e setor privado, eles têm que andar, têm que ser parceiros. Certo? Então, quando a gente fala em Facebook, em Apple, internet, a gente sabe que você teve uma bagagem do Estado muito grande por trás. Quando a gente fala em grandes inovações farmacêuticas, a gente sabe que o Estado tem um papel fundamental em vários países do mundo, em várias novidades farmacêuticas que a gente usa hoje em dia. Então, elas não são coisas dicotômicas, elas têm que ser complementares. Então, só alguns comentários. Quando vocês mencionaram a questão desse menino que só pensa em fazer concurso no Brasil. Aí eu concordo com a Márcia. Eu acho que tem muitos que querem fazer outra coisa, e aí eu acho que os trabalhos que a gente apresentou, eles são muito relevantes. Você tem que querer, você tem que mudar essa mentalidade, mas você tem que ter espaço. No IPEA, você tem uma linha de estudos muito grande que foi sobre os engenheiros. A gente teve vários boletins sobre isso. A gente criou um termo que chama os engenheiros desviados, que são os engenheiros que se desviaram da sua atuação e foram para o Banco Central, foram para o BNDES, muitos estão no IPEA, porque acabam não atuando de fato como engenheiros. E, na época, a gente fez uma pesquisa que não fui eu que fiz, mas outros colegas fizeram, de que o Brasil não precisava de mais engenheiro, porque o que a gente estava produzindo, eles não estavam atuando. Eu acho que um garoto, quando ele vai fazer engenharia, ele não quer, a princípio, ir para o BNDES ou para o Banco Central, ele quer ser engenheiro. E aí chega uma hora que talvez ele decida por esse caminho, porque falta opção. Então, são as duas coisas. Tem que mudar a mentalidade, mas você tem que criar um espaço, né, que aí vem dessas mudanças de mercado, e aí eu acho que regulamentações e leis, enfim, e o papel da sociedade civil, isso tudo é muito importante, né, mudar as duas pontas, e não mudar só a cabeça dos meninos. Você falou falando agora de mercado interno e mercado externo, né? A gente tem uma coisa que a gente chama que o Brasil é um país baleia, né? Países grandes. A gente tem uma vantagem que é sim mercado interno, que a Coreia não tem, que países pequenos não têm, que eles dependem muito mais do mercado externo. E país baleia muitas vezes usam esse mercado interno até para conseguir dar esse salto. Então a gente pode olhar para fora, mas sem deixar de olhar para dentro. Você tem várias formas de fazer desenvolvimento. Você pode ter um desenvolvimento inclusivo ou um desenvolvimento que ignore isso. A gente pode pensar em fazer, sei lá, grandes inovações que não vão ter impacto social nenhum, ou pensar em fazer medicamento que vai, sei lá, melhorar a vida de uma população carente do mundo inteiro. Então, você pode, assim, aproveitar o seu mercado interno, aproveitar até as suas carências internas para usar isso para inovar, para usar os seus problemas para inovar e para atingir o mundo. Coisa que um país menor não tem como, né? Ele precisa, basicamente, olhar para fora. Então, a gente tem que aproveitar a chance de ser um país baleia. E sobre inovação e modernização, acho que vai na mesma linha, né? Tem essa discussão muito grande que quer inovar. Acho que a gente tem que pensar, sim, na inovação de ponta, no P&D, no que é para fora, mas, no Brasil, eu tenho um colega que sempre diz que, para algumas empresas, um descascador de batata muda a vida dela. Você está numa área de comércio, numa área de serviços. Para algumas empresas, uma pequena melhoria no nosso conceito, é chamado inovação, se aumenta a produtividade dela, um treinamento se aumenta a qualidade dela, e isso entra no conceito de inovação. Então, a gente tem que pensar na ponta, tem que pensar no foguete, do alfinete ao foguete, a gente fala, né? Tem que pensar no foguete, mas a gente pode, sim, olhar também para essas pequenas coisas, porque o Brasil tem que dar um salto nessa base, gente. Assim, parece que, às vezes, eu sinto que algumas pessoas não sabem, mas nós somos um país em desenvolvimento ainda. A gente tem muito buraco para resolver aqui dentro.
E a gente tem que olhar para isso. E acho que dá para olhar para isso e olhar para fora também. Tá? Então, não são coisas que são contraditórias em si. Tá bom, né? Só isso. Depois, com a Isabela, depois com você eu falo bastante. Bom, a Isabela está com o horário apertado. Queria agradecer muito. Foi muito interessante sua apresentação e muito importante aqui sua presença na discussão. Obrigado, Isabela. Passar? Marcelino quer falar. De jeito nenhum. É só porque eu acho que se eu passei essa ideia que o mercado interno não tem esse potencial, foi porque eu não tive tempo para falar, né? Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Se você pegar a política de indústria automobilística no Brasil, você vê que é exatamente o contrário. O Brasil é o 5º maior montador de automóveis. Você mostrou, alguém mostrou a quantidade de recursos, e eu te pergunto, qual o carro nacional? Como nós participamos do mercado global de automóveis? 0. Então, é uma baleia raquítica, é uma baleia pequenininha, é uma sardinha, ok? Esse é um país sardinha, porque nós não temos uma política vinculada a ser uma nação, a ser um país que vai ocupar um lugar de destaque. Então, é o seguinte, não tenho dúvida disso. O Brasil tem potenciais fantásticos, o Brasil se basta. Esse é o nosso problema, que nós nos bastamos pela pobreza. Nós nos olhamos, e é importantíssimo isso. Um mercado de 220 milhões de consumidores, isso é fantástico. Não tenho dúvida disso. Só que as pessoas estão fazendo produtos globais e estão botando aqui dentro. E nós não conseguimos fazer produtos globais para defender o nosso mercado. Então, quando eu falo que você tem que ter tecnologia, muitas vezes para defender o quê? O mercado local. Não é para conquistar mercado global. Muitas vezes você vai fazer tecnologia global para defender o seu mercado local. E é essa percepção que nós temos que ter. Nós temos que estar inseridos. Então, outra coisa que você falou, que eu entendo que você falou, e não tivemos tempo assim, de botar as nossas posições, e é importante esse tipo de debate, é a questão de projetos direcionados, tutelados de governo, que a gente pode chamar, o Luiz Bevilacqua fala sobre projeto SOL, é o projeto da NASA, o projeto de defesa, que gera uma quantidade de empresas tecnológicas satélites enorme. Não tenho dúvida disso. Mas eu também sei que esse papel do governo ele é muito importante. Mas o que eu estou propondo aqui, na visão de ruptura, é mudar a cabeça de quem vai mudar o Brasil. Né? São os pequenininhos. Então, quando falou que, pena que ela saiu, que a Márcia falou que não consegue entender o site do BNDES, os garotos não sabem como sair da universidade, o que podem fazer. Como eu faço uma empresa de base tecnológica? Como é que eu crio uma empresa? Quais são os caminhos que eu tenho para direcionar a minha formação? É muito mais que isso. O BNDES poderia ter um stand aqui nessa feira, para dizer para os pequenininhos como é que faz para buscar financiamento. Não está. Então, fica na nanotecnologia, fica na tecnologia de ponta e esquece de fazer vasos de pressão. Eu sou da Petrobras, né? Nós importamos vasos de pressão da Turquia, lançador de PIG da Turquia, e nós não fazemos mais aqui. Eu fiquei 5 anos em Pernambuco, eu falava para os garotos lá, vocês têm que aqui, não vamos competir com ninguém, não. Deixa esse negócio de nanotecnologia para o pessoal de São Paulo, para o pessoal do Rio. Aqui, a gente vai fazer uma empresa de base tecnológica muito simples. Nós vamos fazer um polo metal mecânico, coisa que o pessoal de São Paulo não quer mais fazer, que o pessoal do Rio não quer mais fazer. Nós vamos pegar chapa e tubo. E vamos fazer, sabe o quê, gente? Cortar, soldar, inspecionar e pintar. Você sabe o que quer dizer isso? Pegar chapa e tubo, cortar, soldar, inspecionar e pintar, é fazer tubulação, vaso de pressão, trocador de calor, coisa que nós estamos importando da Turquia. Então, nós estamos buscando tecnologia para coisas sofisticadas, né? Nanotecnologia, outras. Falo nanotecnologia porque teve um edital só sobre isso. Né? Qual é a nossa participação na nanotecnologia? Traço. Quanto a gente pode gerar de mercado para a área de vasos de pressão e tubulação? Um mundo. E nós ficamos aqui. Então, como é que nós vamos abrir a cabeça dos nossos garotos? E isso que alguém comentou, é que tem que ter caminhos, tem que ter política para esses garotos. Nós ficamos só pensando para a política governamental dos grandes centros de tecnologia, da UFRJ, da Unicamp, dos IPTs. Não. Cadê as empresas de base tecnológica do Brasil, as Baby Technology Companies? Agora, no Rio Pipeline, só informação, nós estamos lançando um concurso lá, vamos tentar formar 2 empresas de base tecnológica. Nós queremos juntar 3 nichos, que são aposentados da indústria do petróleo, okay? Que eles têm experiência de mercado, professores universitários
e garotos recém-formados. A regra para criar uma Baby Technology Company no Rio Pipeline vai ser juntar essas três frentes. A experiência da indústria, a experiência da academia e que tem energia e visão para mudar. Com esse tripé, a gente acha que pode criar empresas de base tecnológica que vai gerar uma transformação. Agora, vamos ficar aqui, conversando, e tem 91 mil garotos só em engenharia mecânica procurando um caminho. E, desculpe, a Márcia, eu não estou discordando, não. Não tem emprego para todo mundo nessa visão de BNDES, Petrobras. Então, nós temos que ir às universidades e treinar, romper, desconstruir, okay, o que nós recebemos de 100 anos. O meu avô passou para o meu pai passou para mim e falou, meu filho, você vai fazer engenharia e vai fazer prova Petrobras. E como você estudou numa boa escola, você vai passar. Né? Você quer outra coisa que é interessante? O Brasil não fala inglês. O Brasil não sabe errar o verbo to be. Okay? E ele quer ir para o mundo como? Os chineses, com aqueles símbolos todos deles, estão falando inglês antes do Brasil. E nós queremos ir para o mercado global como? Se a gente não consegue errar o verbo to be. Marcelino, mas não você está, de novo, com a dicotomia aqui do mercado interno. Não! Se ele quiser entender e defender o mercado local, ele vai ter que estar no mercado global. Ele vai defender o mercado dele aqui quando tiver qualidade global. Senão, o fabricante da Itália, da Turquia, vem e rouba o emprego dele aqui. Então, é qualidade global para defender o seu mercado global. E no país baleia, que hoje é uma baleia raquítica. O Marcelino sempre muito entusiasta nessas questões, fantástico. Eu só queria fazer uma complementação em função de uma posição que a Márcia colocou. Nós temos, quando eu falo em mobilização, nós temos que nos mobilizar em função da motivação. Nós temos que criar motivação. Se nós não tivermos uma motivação efetiva no nosso país para que algumas coisas aconteçam, elas nunca irão acontecer. Eu concordo com o Marcelino quando ele diz mas a gente não pode ficar perdendo muito tempo com a regulamentação, com isso, aquele outro, coisa e tal. Sim, é porque nós deveríamos estar criando apenas uma regulamentação muito simplista, que não seria perder tempo. Se perde tempo porque a gente quer complicar. Tá certo? Ela tem que ser muito simples. E aí, Márcia, quando você falou que o pessoal se assustou em você falar que era empresária, tá? Eu posso dizer para você que hoje eu entendo muito bem por que eles se assustaram. Mês passado, tá? Eu fui com meu filho abrir uma empresa, ele lá estava querendo abrir uma empresa lá no Hawaii, nos Estados Unidos. Aí, quando chegou lá, ele disse, isso podia ser feito pela internet, tá? Está tudo lá na internet. Mas a gente estava passando em frente a um escritório do Bureau de comercial e coisa e tal. Ele disse, vamos aproveitar, vamos resolver esse assunto aqui agora. Vamos aproveitar e vamos abrir aquela empresa. Entramos, tá certo? Vamos lá. Aí, a mulher que nos recebeu começou a conversar, ele fez uma pergunta a respeito da empresa anterior dele, e ele estava mudando de nome, e ela disse assim, cancela essa empresa, você vai continuar usando esse nome? Não. Então, cancela a empresa. Tá bom. Em 15 minutos, a empresa estava cancelada. Teve que só preencher um formulário. 15 minutos, a empresa estava cancelada. Uma semana depois, recebeu um documento oficial lá do IRS, falando que estava tudo ok. Pronto. Abertura da empresa. Foram 20 minutos, eu marquei no relógio. 20 minutos, preencheu um formulário, coisa e tal, ela entrou, assinou outro negócio, já entregou na mesma hora um número, que é o número de referência lá de pagamento de impostos. Tá certo? O General Excise Tax. Ok, saímos de lá, fomos ao banco. O banco levou uns 40, 50 minutos para abrir uma conta. Ou seja, na manhã de um determinado dia, nós encerramos uma empresa, abrimos outra, já estava toda a numeração, e uma semana depois chegaram as correspondências, tanto do governo federal quanto do estadual, confirmando todos os números, todas as questões, para total apuração da empresa. Mas, pasmem, o que mais me deixou assim, atordoado. Sim, e agora? Como é que a gente faz com nota fiscal? Nota fiscal?
Como assim? É uma invoice. Sim, mas como é que a gente então faz uma invoice? Não, a gente faz um formulário em casa, preenche e está resolvido o assunto. Tá certo? E vai de 6 em 6 meses, você pode escolher de 4 em 4, de 3 em 3, 4 em 4, ou 6 em 6, ou uma vez por ano, você pagar o imposto que você diz que você recolheu. Minha gente, para nós chegarmos a esse ponto, tem caminho pela frente, mas não podemos desistir. Isso existe. É aquilo que eu digo, motivação. Nós temos que buscar toda essa simplicidade para poder fazer com que aqueles garotos e aquelas garotas lá da universidade saiam de lá motivados a terem o seu próprio negócio. Basicamente, é isso que eu queria transmitir para vocês. Portugal, eu, como estrangeira, não tenho passaporte português, não tenho nada português, eu abri a conta de banco e tirei o NIF, que é o equivalente a CPF, em 2 horas. Fui lá, tirei o NIF, saí do NIF, fui no banco, abri a conta do banco, sem visto especial, sem nada. Vai aqui abrir uma conta no Banco do Brasil. É uma coisa, assim, do outro mundo. Então, assim, a empresa também. Se abrir para empresa hoje em dia em Portugal, é coisa de um dia que você faz. Então, não precisa nem ir, né, tão longe em termos de cultura diferente. Né? A gente tá muito emperrado. Muito. E isso, realmente, eu acho que isso atrapalha tudo. Acaba atrapalhando tudo. Acaba impossibilitando milhões e milhões de coisas que podiam acontecer nesse país. Entre, como você falou, parceria do governo com a intervenção do governo. Essa que eu coloquei aqui, intervenção do governo. O governo não tem que intervir na iniciativa privada, boicotando e cerceando a criatividade do ser humano, da própria iniciativa privada, na sua maior ou menor capacidade de realização. Por quê? Nessa demanda, eu abri uma empresa aqui, eu tenho uma empresa, certo? Estou próximo de me aposentar. Quero parar um dia para poder curtir um pouquinho, né, com saúde ainda, mas não vejo possibilidade de fechar a minha empresa, porque tem um monte de pendenga legislativa para que eu tenha que cumprir até ser fechada essa empresa. Ó, eu fiquei com inveja. Pois é, né? A geringonça parece que está funcionando. A geringonça está indo bem. Bem. A geringonça está indo bem. Bom, queria, então, Raimar, obrigado por dar aí um trailer do custo da burocracia, né? Já que o Peregrino não veio. Mais alguma manifestação? Então, nesse caso, queria realmente agradecer. Para mim foi bom, Paulo. Aprendi muito aqui. Queria agradecer as nossas palestrantes, né? Isabela já foi, Graziela, muito obrigado. Estou aguardando o livro. Mande um e-mail quando ele sair. E o Marcelino e o Raimar, né? Pelos brilhantes comentários e pelo entusiasmo de sempre. A todos os participantes, né? Em particular os que ajudaram a animar, a criar, de fato, um debate nessa sessão. Né? E encerrar lembrando que, à tarde, né, Paulo, temos a Câmara de Estratégia Global, Conjuntura Econômica e Política, com o professor Luiz Roberto Cunha, que está ali atrás, e o Manuel Tedim, do IETS, e como debatedores, Alfredo Serquis e o ministro Marcílio Marques Moreira. Né? Então, muito obrigado pela participação e vemos vocês à tarde, espero. Muito obrigado. Muito obrigado por tudo também.